Sim, estou buscando a piada. Estou buscando humor, sempre. Busco humor na minha vida e busco humor na minha poesia, sem dúvida, mas não num formato, sabe? Não enquadrando os poemas num formato. Essa que você ouviu aí é a poeta Bruna Beber. Ela lançou 2 livros nesse ano, é uma das poetas brasileiras que participa da Festa Literária Internacional de Paraty, agora em 2023, e é a nossa convidada dessa edição, em que a gente conversa sobre a poesia contemporânea brasileira. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. A Bruna Beber, você vai ouvir aqui, é realmente muito bem-humorada. Ela é engraçada até. E a poesia que ela faz, muitas vezes, tem o humor como norte. Nesse ano, ela lançou Sal de Fruta, pelo Círculo de Poemas, e Veludo Rouco, pela Companhia das Letras, onde é possível ver esse humor. Mas a Bruna tem também um trabalho que vai além da poesia. Ela é também tradutora e tem no currículo traduções muito importantes, como a edição de Hamlet, que a editora Ubu lançou em 2019. Além da série de livros infantis Dr. Seuss, pela Companhia das Letrinhas. E além de ser uma grande leitora e amante da crônica, ela é também letrista. É dela a letra de Que Estrago, que está no álbum Letrux em Noite de Climão. Na conversa que você ouve a seguir, a Bruna fala de como a poesia contemporânea brasileira não versa apenas sobre os grandes temas da vida, como a morte, a dor, o sofrimento, mas também foca no banal, porque isso também é vida. Ela conta como aprendeu a desenhar música para compor e como o samba está presente nos seus poemas, e fala como este é um grande momento para a poesia feita por mulheres no Brasil. A Boa Onda, ela diz, começou faz uns 3 anos e felizmente não parece ter hora para acabar. Ouve aí meu papo com ela. Bruna, que bom que você topou bater esse papo hoje aqui no podcast da semana. Obrigada. Oi, Belle, boa tarde. É um prazer estar aqui conversando com você. Bruna, a Flip desse ano traz muitas poetas brasileiras na programação e você está entre elas. A gente está num bom momento para a poesia brasileira e para as mulheres poetas, você acha? Olha, eu acho que eu nunca vivi um momento tão bom da poesia no Brasil. Vendo muitas mulheres publicando há alguns anos, mas eu acho que nos últimos 3 anos a gente chegou aí num ápice. Nem gosto de falar ápice porque parece que pressupõe um declínio depois, né? Mas não vejo assim. Então, nos últimos anos eu vejo muitas mulheres publicando e traduzindo poesia, muitos eventos voltados para a poesia, muitos saraus, muitas leituras. Então eu acho que a gente nunca viveu mesmo um momento tão profícuo de circulação mesmo da palavra poética, escrita e falada por mulheres. Bruna, tem muita gente que diz que não gosta de poesia porque não entende direito. Mas muito das poetas contemporâneas fazem uma poesia mais direta e menos hermética e que, de tão coloquial, tem gente que tem dificuldade de entender como poesia. O que você tira dessa confusão? E o que você acha que define essa poesia tão contemporânea? Do meu ponto de vista, a principal matéria da poesia é a vida, sem dúvida. E, sobretudo, a vida cotidiana. Então, eu acho que a gente vem versando cada vez mais sobre o que está muito próximo da gente, dentro da vida, sabe? Então, eu acho que continuamos falando de amor e morte, porque já que a vida é a principal matéria, mas existe o banal, né? E o banal tá tão dentro da vida quanto o amor e a morte. Então eu acho que tudo se mescla e dá essa falsa impressão, talvez falsa, não sei, de simplicidade, né? De algo mais pueril, mais coloquial. Não sei exatamente por que chegamos
a esses temas, nem... Não sei, assim, e gosto de não saber também. Mas eu acho que a gente tem tratado com muito mais liberdade, com muita propriedade também, todo tipo de tema dentro do fazer do poema, né? Então acho que estamos muito mais à vontade dentro desse processo do fazer do poema, mas não à vontade na vida e na realidade que a gente vive. Eu acho que a gente está cada vez menos à vontade porque é muito brutal, né? Sempre foi, mas acho que os últimos anos foram muito brutais. Então também estamos buscando, né, como dizer, né, o que deve ser dito. Essa é uma pergunta que eu me faço, né? Nos voltaremos para onde? Não podemos ficar só no presente, né? Eu acho que não dá para pensar a poesia e o poema só a partir do presente, né? Então eu acho que também é um momento de transformação. E eu acho que as mulheres na poesia hoje, elas são sem dúvida motores de muitas transformações, né? E somos motores de muitas transformações ao longo do tempo. Mas agora estamos lidando com isso dentro do poema, da matéria do poema mesmo. Eu li uma resenha do livro que você lançou esse ano, Veludo Rouco, pela Companhia das Letras, uma resenha publicada na Folha de São Paulo, que chamou alguns dos seus poemas como poemas piada. Você concorda com isso? Eu entendo que existe aí uma aproximação de um estilo de se fazer poesia, um estilo já difundido e sacramentado. Eu não estou buscando esse estilo, mas sim estou buscando a piada. Estou buscando humor, sempre. Busco humor na minha vida e busco humor na minha poesia, sem dúvida, mas não num formato, sabe? Não enquadrando os poemas num formato. Não tenho nada contra, mas não é o que eu gosto de praticar. Mas o humor tem, sem dúvida, um grande espaço na minha poesia e eu acho que também é um desafio, sabe? Porque um desafio que eu me proponho esse desafio, porque fazer humor é muito difícil. Então eu tento que a minha mente e o meu espírito se sujeitem e se abram ao humor. Então eu tô sempre pensando como acomodar, né, o humor dentro do poema. Não, deve ser difícil mesmo, porque considerando, né, como você falou anteriormente, dos acontecimentos do mundo hoje, das perspectivas de futuro, é um desafio você se apegar ao humor, tipo, não vou desistir do humor, mesmo quando às vezes é mais fácil esmorecer e abrir mão dele, né? É aí que eu acho que tá o pulo do gato. Eu escrevi o Veludo Rouco, grande parte do Veludo Rouco, ao longo da pandemia. E o samba, por exemplo, o samba é uma das principais molas e sementes do Veludo Rouco. Então, eu sempre gostei de samba muito, sempre ouvi muito samba, muito pagode. Eu tive o privilégio de crescer no meio dessa alegria que transforma as dores, né? Então, o samba, para mim, por ser a essência do Brasil, de transformar as dores, decantar as dores com alegria, eu me apeguei a esse pensamento e a essa visão de mundo, visões de mundo, né, que o samba traz, mas essa essência do samba. Então, mais uma vez, o samba me salvou. Então, o samba e o humor, eu acho que, cara, se não for assim, é muito difícil viver. E é muito difícil viver nesse país, né? Então eu acho que mais do que nunca a gente tem que sambar e fazer humor. E o Veludo Rouco é totalmente isso. E eu tenho muito orgulho de ter conseguido me aliar a essa graça que o samba traz pro Brasil. Você acha que é daí que vem a musicalidade dos teus poemas? Porque eu vi também nesse mesmo texto, eles falam que você grava e ouve muito. Então eu imagino que o ouvido é teu aliado no processo de escrita, né?
E será que vem do samba? Não sei, tô viajando aqui. Vem do samba também. Eu acho que o ouvido, ele é o meu grande amigo e eu acho que eu fui educada, eu cresci num contexto muito musical, onde as pessoas ouviam muita música, veneravam mesmo, falavam, comentavam as letras. Eu fui apresentada a muitos álbuns da música brasileira desde muito criança. Então a música sempre teve um espaço muito importante no meu contexto familiar. E nesse contexto, por ser também uma cidade Duque de Caxias, São João de Meriti, cidades da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, onde havia pessoas de vários lugares do Brasil, né? Norte, Nordeste, sobretudo, eu cresci ouvindo histórias de outros lugares. Então, antes mesmo de saber o que era viajar, e antes mesmo de saber e ter podido viajar, e antes mesmo de conhecer o meu próprio país, eu conhecia o país pelas histórias das outras pessoas, pelas músicas, pelos sotaques. Então, eu fui uma criança que estava sempre muito interessada em ouvir o que as pessoas tinham a dizer e a contar. Então eu fui aprender a falar muito tempo depois, sabe? E falar de verdade, conversar. Eu acho que é muito recente isso na minha vida, porque eu fui essa ouvinte. Então eu acho que a música, as histórias das pessoas, dos outros lugares, né? E cada sotaque é um ritmo, né? E tem uma musicalidade. Não tinha como isso não entrar na minha poesia. Você acha que a sua poesia ela é diferente porque você se grava e se ouve? Você ajusta muito quando você faz isso? Olha, eu desde muito cedo eu gosto muito de não só de música e de vozes, mas eu também, a minha avó ouvia rádio o dia inteiro e eu passava o meu dia com ela, então conhecia toda a programação do rádio na década de 80 e 90. E o meu primeiro trabalho foi trabalhando em rádio. O meu primeiro estágio foi no rádio. Então eu ouvia a Voz do Brasil, era uma das minhas tarefas, ouvir a Voz do Brasil todos os dias e clipar a Voz do Brasil. Eu peguei inclusive a transição do Guarani quando inseriram atabaques. Eu estava ouvindo ao vivo quando inseriram atabaques. Uma testemunha da história. Uma testemunha da história. E eu me lembro de estar lá sentada, prestando muita atenção em tudo que eu tinha que clipar, porque era uma agência de clipping. E de repente, Guarani com atabaques. E eu pensei, uau, estou dentro da história mesmo. Então eu já sabia mexer em ferramentas de áudio, de edição, e juntando tudo isso com a tara e a paixão pela música, eu comecei a escrever e comecei imediatamente a gravar os meus poemas e editar os meus poemas. Tive inclusive um podcast há 15 anos atrás, que era eu no meu quarto gravando meus poemas e botando as músicas que eu gostava. Esse podcast ainda está no ar, mas não revelarei o endereço. Mas então eu comecei a usar essas técnicas muito resultantes de um trabalho oficial no rádio e de um trabalho de lazer com o som no meu processo de composição. Então eu escrevia meus poemas, imediatamente eu gravava, e eu gravava assim dezenas de vezes. Aquilo pra mim era uma delícia. Eu passava às vezes um final de semana inteiro fazendo isso. E aí comecei a me ouvir, né? E no começo era muito difícil, porque como todas as pessoas eu dizia, eu odeio a minha voz, eu odeio me ouvir. Então eu fui aprendendo a me ouvir e a conviver com a minha voz, e isso era uma meta que eu tinha, porque eu pensava, bom, se eu não conseguir ouvir o que vem de mais fundo de mim, que é a minha própria voz, o meu instrumento, como vai ser, né? Então, em todos os livros que eu escrevi, eles passaram por esse processo de edição. Eu faço muita questão disso. E letras? Você é letrista também, não é, Bruna? Sou letrista, sou compositora. Eu tenho algumas músicas gravadas, umas 10 eu acho. Alguns são poemas musicados e outros um trabalho mais como letrista, que é mais recente, porque
Eu demorei a conseguir encaixar uma letra numa melodia, né? Então finalmente isso me deixa muito feliz de ser compositora. Tenho muito orgulho. E você faz sob encomenda? Olha... Como foram essas músicas que você fez, né? Essas letras que você fez e as composições? Foi sob encomenda? Foi em parceria? É muito misturado. No começo as pessoas musicavam meus poemas. Então acho que eu tenho uns 5 poemas musicados, gravados, né? Em disco de outros artistas. Aí depois a minha primeira parceria mesmo foi com a Letrux, com a Letícia, que é minha amiga, e ela falou: amiga, vamos fazer uma música para o meu disco, que era o Letrux em Noite de Climão. Então a Letícia me pegou pela mão e falou: senta aí, vamos fazer uma letra. Ela deu o primeiro verso e a gente fez a letra. Depois disso eu recebi só melodias de outros artistas. Então eu coloquei acho que 3 ou 4 letras desde Que Estrago, né, que eu fiz com a Letícia. Então eu coloquei umas 4 letras aí. E pra mim é delicioso, mas é um suplício, porque eu fico desenhando a melodia, sabe? No papel. Não sei explicar pra você como eu faço isso, mas é o único jeito que eu consigo. Então eu vou desenhando a melodia. Onde ela sobe, onde ela desce, a entrada do refrão, a saída do refrão. Então, a partir desse desenho, eu vou preenchendo essa forma com palavras. E aí vou cantando em cima para ver se encaixa. Olha, por incrível que pareça, tem dado certo. Você toca algum instrumento, não? Eu não toco nada. Essa é uma tristeza. É como se você tivesse criado um novo jeito de fazer uma partitura. Exatamente. Eu não toco nada, mas o meu ouvido Que loucura, gente. foi bem criado, então tem repertório. Tem repertório, bom repertório. Garoto já ouviu muita coisa. Agora falando sobre Sal de Fruta, que é a plaquete do Círculo de Poemas com 15 textos sobre diversas frutas. Eu fiquei, você sabe, eu escrevi uma coluna pra Gama, eu fiquei encantada e queria te perguntar sobre o poema em prosa. Me lembra muito Crônica. Você acha que tem uma fronteira aí entre o poema em prosa e a crônica? Tem. E uma barreira que eu persigo. Eu sou uma leitora de crônica, eu amo crônica. Fico triste que estejamos publicando tão pouca crônica, né? No Brasil de hoje, dos últimos tempos. Mas eu sou uma leitora, assim, feroz de crônica. E já escrevi algumas crônicas. Na minha adolescência eu escrevia muitas crônicas. Então eu cheguei a publicar algumas crônicas em antologia, mas nunca lancei um livro de crônicas. Ainda eu tenho esse desejo. Então a crônica e o poema para mim são assim 2 espaços de... 2 altares na minha vida. Então quando eu estava escrevendo Sal de Fruta, eu pensei, bom, eu posso ir mais pelo poema em prosa ou eu posso ir mais pela crônica. Então, qual caminho me agrada mais? A crônica. E também foi mais desafiante, porque acho que no poema em prosa existem certas técnicas que eu não estava a fim de colocar em prática, mas da crônica sim. Então, foi um delírio me imaginar no meio das frutas, que é um amor que eu tenho na vida, as frutas, e eu pensei, bom, eu preciso cantar, eu preciso venerar as frutas. E aí eu escrevi muito rápido Sal de Fruta, mas foi muito difícil chegar no que eu queria fazer, sabe? Então eu ia na feira, como eu sempre vou, e eu ficava pensando assim, como que eu estou aqui na feira circulando no meio desse bálsamo aqui, todas essas frutas lindas, cheirosas, e as pessoas estão gritando pra mim banana, mamão, e isso pra mim é assim, nossa, que delírio, parece que eu tô no carnaval. A feira pra mim é um carnaval. Então eu ia andando na feira ou no sacolão ou tudo, eu frequento todos esses lugares, porque eu tô sempre atrás de boas frutas. E aí eu comecei a pensar no Sal de Fruta. Eu falei, sim, eu vou escrever um elogio, um delírio, ó. Sim.
Eu vou escrever um delírio e um elogio para as frutas, mas eu quero que isso seja... que elas sejam meio transeuntes, né? Então as frutas, elas estão no meio da nossa vida desde sempre, assim. Mesmo quem não come fruta tem pelo menos uma banana velha em casa. Então eu falei, não, é crônica. É crônica porque as frutas, elas estão em movimento no mundo. Então foi assim, foi uma delícia escrever esse livro e eu pensei, nossa, posso delirar, posso fazer aqui nessa prosa que eu conheço, mas para mim é novo, eu posso delirar à vontade, eu posso me abraçar com as frutas e rolar no chão com elas. E eu acho que eu talvez tenha conseguido fazer isso no Sal de Fruta. E zero sofrimento na escrita. Pura paixão e desejo. Que delícia. Agora, é verdade que você odeia mesmo melão? Eu fiquei um pouco chocada. Olha, não odeio melão. Odiar, eu não odeio nenhuma fruta, imagina. Não sou capaz de ter esse sentimento por qualquer fruta. Eu não odeio o melão, mas o melão, ele é uma fruta sonsa, então ele me irrita mesmo, sabe? Um pouco. E eu gosto da suavidade do melão, mas eu fico parada no meio do caminho. Eu falo assim, ok, essa suavidade é maravilhosa, vamos prová-la, mas eu penso assim, cadê? Quero uma outra nota de alguma coisa. Mas respeito o limão pela quantidade de água. Então, melão é um grande cara, mas eu dificilmente compro um melão. Mim, né? Mas se me derem um melão geladinho, eu não vou recusar. Pra quem não entendeu nada, eu sugiro que procure Sal de Frutas e veja que texto polêmico que Bruna Beber escreveu sobre o melão. E romance? Você tem vontade de escrever um romance? Você acha que você vai mergulhar por esse caminho ainda nessa vida? Olha, eu já tentei muito escrever um romance. Há 10 anos eu até assinei um contrato, mas não fiz, não consegui. Tenho muita vontade de escrever um romance e publicar, mas ainda não consegui. Eu espero que um dia eu consiga, porque eu tenho histórias assim para fazer um romance, mas não sei, acho que ainda não tenho preparo físico para escrever um romance, mas estou me preparando. Então, ano que vem eu faço 40, então acho que a partir daí eu vou ficar mais à vontade, mas eu quero muito. O que você mais gosta de ler hoje? Eu leio muita poesia, claro, é o que eu mais leio. Leio muita crônica, leio muita biografia, adoro biografia. Biografia de música, amo. Livro de viagem, relato de viagem, eu adoro. Contos. Mas acho que o que eu mais gosto de ler hoje em dia... eu leio tudo ao mesmo tempo, assim. Não vou misturando, sabe? Não tem assim, nesse momento eu estou lendo só isso. Então, vou recebendo os lançamentos, né, dos meus contemporâneos. Não só na poesia, na prosa também, mas vou pesquisando também lá atrás o que me interessa e misturando tudo. Então, tô sempre com vários livros ao mesmo tempo. Esse parquinho, né? E quem mais te influenciou no passado? Assim, e também queria saber quem te influenciou e se você volta a eles. Olha, eu acho que a minha grande influência no começo de tudo mesmo, foi o Graciliano Ramos. Não consigo superá-lo. Eu li Angústia e minha vida mudou. Eu era adolescente e era capaz já, ou achava que era, de sentir toda aquela angústia, e aquilo era tão próximo da vida que eu levava. A angústia para mim foi muito determinante. E aí eu li toda a obra do Graciliano. Eu acho que se eu tiver que destacar uma pessoa na minha formação, um escritor, é o Graciliano, com certeza. Bruna, você tem um trabalho como tradutora também, e agora também está sendo lançado um livro com poemas que você traduziu, da Anne Sexton. Qual é o desafio de traduzir poesia? Só poeta, você acha, é capaz de traduzir poesia? Eu não sei como que as pessoas que não são poetas
fazem. Mas os desafios de traduzir poesia, nossa, Belle, são muitos. Mas pra mim, eu já traduzi algumas poetas, né? A Sexton é a última que vai sair agora, esse mês, pela Relicário. Eu posso falar esse livro especificamente, porque ele era é uma antologia muito extensa, né? De mais de 300 páginas. Temos aí uma média de 40% dos poemas com rima. Então, os outros 60% são poemas mais em verso livre, mas 40% de rima. Eu já traduzi piores, eu traduzi a Edna St. Vincent Millay, que aí era 75% de rima. Chega uma hora que nem o dicionário de sinônimos mais consegue me iluminar. Mas eu adoro, porque é difícil? Sim, é difícil, mas a certa altura parece assim que eu tô ali fazendo buscando equilibrar palavras entre o som e o sentido, e isso está muito próximo da própria escrita do poema, né? E traduzir poesia também, de certa forma, é transcriar o original. E eu sou uma tradutora que eu respeito muito o original, mas eu também transcrio e me dou muitas liberdades. Então, se eu precisar sacrificar o metro da rima em prol do sentido das palavras, eu vou sacrificar, assim. Eu não vou deixar que um verso resulte truncado porque ele tem que ter 12 sílabas, jamais. Como trazer essa poeta e esses poemas para o Brasil de 2023? Então, esse é um dos desafios, por exemplo, a rima. Mas é um desafio que eu topo feliz, porque às vezes eu fico 2 semanas, às vezes eu fico 1 mês traduzindo um só poema. Mas aí, com todos os meus dicionários de sinônimo, com os meus dicionários de rima, eu vou ali pegando aquela escultura, sabe? E separando, aqui rima com isso, aqui rima com isso. E na Sexton tinha poemas que às vezes tinham estrofes de 18 versos e não tinha muita regularidade entre as estrofes, muitas vezes. E muitas vezes não na rima, então muita semi-rima. Então, poemas de 7 páginas rimado. Mas eu não tenho medo da rima, não. Eu vou ali com o meu ouvido já tão comentado aqui nessa entrevista e vou tentando achar ali aquele ritmo, que eu acho que é o mais difícil, é achar o ritmo. E quando a poeta deixou gravações de áudio, aí pra mim é um grande material de trabalho, né? Eu vivi isso com a Louise Gluck, eu vivi isso com a Edna, vivi isso com a Sexton. São muitas gravações e vídeos, então eu vou conhecendo aquela voz, né? E me habituando àquela voz. Então, vou me aproximando pela voz para tentar chegar no que eu acho que é o ritmo dela, de escrita e pensamento. Então, ouvir as poetas também me ajuda muito no processo de tradução. Fora isso, assim, 1 ano, no mínimo, para cada livro. E muitas perturbações. Nossa, consigo imaginar. E te ouvindo, fiquei pensando que deve ser mais difícil para o tradutor não aparecer tanto, né? Porque Sim. Você empresta seu estilo também, não tem jeito, né? Claro. Esse é um dilema, né? Esse é um dilema para mim. Ainda mais, e assim, muitas vezes eu vejo que eu estou aparecendo mais dentro do poema. Então, ou eu tento consertar, ou às vezes eu deixo. Também não tem como, sabe? São tantas questões dentro da tradução, né? Que precisam ser levadas em consideração. Então, em alguns momentos, eu quero só ser eu mesma. E assim, cara, é isso. Tô na Edna, por exemplo, traduzindo uma poeta que, já tem 100 anos. E aí, chega um momento que eu falo, cara, é isso, aqui sou eu. E tudo bem, Edna, perdão. E vamos lá, sabe? Pra mim é isso, assim, quando eu traduzo uma poeta e trago ela pro português,
Eu quero que ela seja lida e desejada e amada e compreendida. Então, é uma tarefa de amizade, eu acho. Eu penso um pouco assim, sabe? Então, com a Sexton, eu pensei, vamos lá construir essa amizade. Bruna, muito obrigada, então, por ter respondido tão generosamente a essas perguntas. Beli, muito obrigada a você pelo convite e o prazer desta conversa. E espero que a gente possa conversar muitas outras vezes. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios, porque toda semana tem uma entrevista diferente sobre um assunto que está por aí diante da gente. Para você ter uma ideia do que já rolou aqui, a gente já falou com a psicanalista Fê Lopes sobre como ficam as crianças num processo de separação e como fazer para que tudo isso seja mais gentil com todo mundo de uma família. A gente conversou também com a Helena Rizzo, chefe do Mani e jurada do MasterChef, sobre a imagem de pessoa pública. E com a maquiadora e apresentadora de TV Vanessa Rosan, que também é colunista da Gama, sobre autocuidado. Em plataformas de áudio como Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem!